Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos juntos, invocando o Espírito Santo. Deus que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do mesmo Espírito Santo. Amém. Queridos amigos, vamos dar sequência ao nosso querigma, entrando agora no 13º encontro. Queremos tratar neste vídeo e no vídeo seguinte do pecado da omissão. Quando nós aprendemos o ato de contrição, que rezamos também na hora do rito penitencial da missa, quando vamos receber o sacramento da confissão, a oração do Confiteor, isto é, confesso a Deus Todo-Poderoso, chega um momento nela em que nós declaramos, reconhecemos que diante de Deus e dos homens pecamos por pensamentos, palavras, obras e omissões. O que viria a ser a omissão? Esta palavra vem do verbo latino omittere, que num português bem nosso, quer dizer deixar as coisas correrem do jeito que estão. Isto é, deixar de fazer o bem e não evitar o sucesso do mal quando podemos fazer isso. Então, eu gostaria de dar algumas pistas para servir também como não só como uma reflexão, mas como um item para nos servir como uma revisão de vida. Como é que eu posso pecar pelo pecado da omissão? Primeiro, quando deixamos de divulgar o bem que vemos acontecer ao nosso redor. Não é possível, gente, que o mal seja tão mais numeroso, as coisas más que acontecem no mundo, não é possível que elas superem as coisas boas. Eu mesma, enquanto falo com vocês, faço uma revisão das minhas conversas e percebo que o conteúdo delas talvez superem as conversas que giram em torno do mal que está acontecendo do que em torno do bem. Percebo a oportunidade que Deus está me dando neste momento de refazer um pouquinho isso. Será que eu não estou sendo muito focada nas coisas ruins, porque eu também sou influenciada pela mídia, e deixo de perceber, ou percebendo, não transformo isso no conteúdo das minhas conversas, no conteúdo da minha oração, da minha adoração, do meu louvor a Deus? É bom. É maravilhoso que Deus esteja me dando esta oportunidade neste exato momento em que eu falo com vocês. Uma segunda abordagem sobre o pecado da omissão também nos leva a pensar que ele é cometido quando nós deixamos de incentivar, deixamos de divulgar, quando nós deixamos de
colaborar com as boas iniciativas dentro e fora da igreja. Dentro e fora da igreja. Não é só na igreja, no contexto da vida cristã, que coisas boas acontecem. Graças a Deus que acontecem, e muitas vezes, e muita coisa boa acontece na igreja. Mas fora do contexto da religiosidade cristã, também acontece muita coisa boa. E nós temos que estar atentos para reconhecer o bem que está inerente, que está lá, oculto muitas vezes, nas pessoas que fazem o bem, nos acontecimentos que promovem o bem, porque é como Jesus falou, né? Quem não é contra mim está a meu favor. Então, nós vamos ter muitas surpresas na eternidade, eu acho. Então, enquanto podemos, procuremos combater o mal, reconhecendo, incentivando, divulgando, colaborando, pondo a mão na massa com as boas iniciativas também. Podemos ainda pecar por omissão quando, diante do mal, nós deixamos de denunciá-lo. Nos meios de comunicação social, nas redes sociais, quanta mentira, quanta notícia falsa, quanta difamação, quanta calúnia, quanta pornografia, quanta imoralidade nós recebemos. Estão diante dos nossos olhos, no Facebook, no Instagram, e numa série, nessa multidão de mídias que a gente conhece. E eu acho que nós, cristãos, corremos um grave perigo de anestesiarmos um pouco a nossa consciência, colocando apenas um dislike, não sei nem como que fala, o like eu sei como é que é, né? O dedinho para cima, mas quando eu não gosto é o dedinho para baixo, para mim é o dislike, né? Ou então colocamos uma caretinha lá, uma caretinha com raiva, puxando os cabelos, assim, com a cara para baixo, como um sinal de repúdio. E será que isso basta? Né? Será que isso faz alguma diferença? Será que nós não poderíamos ajudar mais na evangelização dos que vivem das redes sociais a conhecerem mais a doutrina da nossa igreja, né? A palavra de Deus? Quando nós temos à nossa disposição tantos meios de nos comunicarmos, de evangelizar, de comunicar a nossa fé, e nós apenas nos contentamos com postagens infantis, ao invés de dar alimento sólido para o nosso povo, ainda que nos expulsem dos grupos, ainda que nos rebatam, nós não podemos nos calar. Porque o fato de calarmos, ou o fato de não termos conteúdo suficiente para enfrentar o mal, será que eu não tenho esse conteúdo também por omissão? Porque eu não procuro crescer na fé? Quando nós também calamos uma palavra de reprovação ao mal, quando nós deixamos o mal correr solto sem nenhuma reação nossa, pessoal ou comunitária, nós estamos incorrendo, sim, num pecado
de omissão. Quando nós nos limitamos a conselhinhos tímidos, às vezes até um pouco ridículos, conselhos politicamente corretos, mas não tão contundentes, não no sentido de criar antipatia, mas no sentido de deixar aquela sementinha aquela sementinha boa que vai criando raízes devagar e vai gerando uma coisa boa na cabeça dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos sobrinhos, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, dos nossos inimigos. Eu estou falando que nós não podemos anestesiar a nossa consciência para não sentirmos a dor da omissão. Eu gostaria de fundamentar estas colocações muito simples, e Deus queira que sejam bastante práticas, com algumas citações da Bíblia. Agora, eu vou sair das minhas reflexões e vou fundamentá-las com a palavra de Jesus. Vamos então ao Evangelho de Mateus, no capítulo 23, versículo 23. Nós estamos diante das 7 maldições que Jesus pronunciou contra os escribas e os fariseus. No versículo 23, Jesus diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Agora preste atenção. Mas omitis as coisas mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Importava praticar estas coisas sem omitir aquelas. Omitis coisas mais importantes da lei. Eu acredito que nós podemos cair num ridículo espiritual, pastoral, evangelizador, quando nós começamos a criar ranço através de picuinhas, de coisinhas, de miudezas que impedem ou que são desvios, nos desviam do verdadeiro conteúdo do Evangelho. Nós omitimos o que é mais importante de toda a mensagem de Jesus: a justiça, isto é, dar a Deus o que é de Deus, a misericórdia, a compaixão e, juntamente com ela, a fidelidade. Então, hoje, nós estamos observando que a palavra misericórdia está ganhando uma conotação que absolutamente não tem nada a ver com a misericórdia que Jesus pregou e encarnou. Jesus nunca deixou de condenar o pecado, nunca passou a mão na cabeça de ninguém. Jesus, em nome da misericórdia, nunca falou que adultério não é adultério, que união em segunda, casamento em como que é? Não sei o que, em segunda união, casamento em segunda união, né? Situação de segunda união, sendo os dois ou um só, casado anteriormente, um casamento que vale a pena
entregar nas mãos da igreja para ver se valeu ou não valeu. Mas, enquanto isso não acontece, em nome da misericórdia, liberar as coisas, liberar o sacramento, omitindo-se a evangelização. Chamar. Esta semana eu tive uma experiência maravilhosa. Eu preguei, né? Ensinei na segunda-feira, numa das segundas-feiras, e uma pessoa me procurou logo depois da pregação e disse para mim: ninguém, nem papa, nem bispo, nem ninguém vai me tirar da convicção que eu não posso comungar. Eu falei: mas por que você não pode comungar? É porque eu me divorciei do meu marido, do primeiro marido, e moro com uma pessoa. Mas ninguém vai me impedir da comunhão. Falei, não é impedir ou proibir, não se trata disso. Nós podemos conversar sobre esse assunto? Podemos. Marquei hora, a pessoa veio. Claro que a graça de Deus sobre essa pessoa e sobre mim agiu de uma forma poderosa. Mas se essa pessoa não tivesse o coração aberto, por mais argumento que eu tivesse, ela não teria correspondido ao que eu disse a ela. Dei uma orientação, expliquei, falei: olha, realmente não é papa, não é bispo, não é ninguém que vai convencer você. É a verdade de Deus. É a verdade da igreja. E dei umas orientações para ela. Vocês não acreditam que recompensa eu tive? Essa pessoa, ao se despedir, disse: eu vou esperar a igreja se pronunciar sobre a minha situação. Eu vou comungar espiritualmente, como a senhora comentou comigo. Gente, ganhamos uma pessoa? Ganhamos. A igreja ganhou? Ganhou. Porque o que diz a palavra de Paulo apóstolo? Ou não vale mais também? Todo aquele que come e bebe indignamente o corpo e o sangue do Senhor, bebe e come a própria condenação. E isto redunda num prejuízo para a igreja. Claro, o corpo de Cristo todo se ressente de uma profanação de um sacramento. Consciente. A pessoa não tinha, e olhem, que não tinha tido ainda, talvez, alguém que sentasse com ela. E eu ainda disse para ela: olha, e se alguém contradisser o que eu te falei, estará contra o ensinamento da igreja. Então, abracei essa pessoa com um coração tão transbordante de alegria, bendizendo e louvando a Deus, e cumprimentei essa pessoa pela abertura de coração. Porque os que não querem ouvir se trancam. E se eu tivesse me omitido? E se eu tivesse pensado comigo: puxa, essa pessoa está tão decidida a continuar fazendo o que ela está fazendo, que não vai adiantar nada eu conversar com ela. Eu estaria me omitindo. É claro que a ação da graça de Deus agiu poderosamente, gente, agiu em mim e nela. Uma segunda palavra está no mesmo Evangelho de Mateus, e que é muito conhecida nossa, e está no capítulo 25. Se trata daquela passagem em que Jesus falou que quando o Filho do Homem vier, né, Jesus vai se apresentar a ele, Jesus vai dizer: vinde benditos do meu Pai e afastai-vos malditos. No versículo
45, Jesus diz assim: os que não fizeram o que deviam fazer, né? Vão perguntar: mas quando é que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, doente, preso e não te socorremos? E agora, Jesus lhes responderá com estas palavras: em verdade vos digo, todas as vezes que o deixastes de fazer, deixastes de fazer o bem a um desses mais pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. Omitir a prática do bem quando eu posso fazer o bem. Foi a Jesus que eu deixei de fazer. Mais para frente um pouquinho, o evangelista Lucas, no capítulo 12, versículo 42. São Pedro interpelou Jesus: Senhor, é para nós que estás contando essa parábola ou é para todos? O Senhor respondeu: qual é o administrador fiel e prudente que o Senhor constituirá sobre o seu pessoal para dar em tempo oportuno a ração de trigo? Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar assim ocupado. Verdadeiramente eu vos digo, ele o constituirá sobre todos os seus bens. Agora, se aquele servo, porém, disser em seu coração: o meu senhor tarda a vir, e começar a espancar servos e servas, a comer, a beber e a se embriagar, o senhor daquele servo virá em dia imprevisto e em hora ignorada. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade do seu senhor, mas não se preparou e não agiu conforme a sua vontade, será açoitado muitas vezes. Aquele servo, eu e você, os sacerdotes, os religiosos, os leigos, supostamente evangelizados, que conhecem a doutrina da igreja, que nada mais é do que a explicação, a atualização da palavra de Deus. Aquele servo que conheceu a vontade do Senhor, mas não se preparou e não agiu conforme a vontade do Senhor, será castigado muitas vezes. Não tem como fugir da palavra de Deus, tentando escapulir para a direita ou para a esquerda com racionalidades, com ideias de teólogos e de filósofos. Não adianta. É o Espírito Santo que fala no nosso coração: meu amigo, meu irmão, não fuja da verdade, não falsifique a verdade. A verdade não pode ser escondida, é como aquela luz que brilha no centro da casa. Ninguém consegue escondê-la. Ninguém consegue abafar a verdade, porque lá dentro ela geme dentro da pessoa que tem má intenção. Má intenção. E, finalmente, o apóstolo São Tiago, que vai diretamente ao assunto. E com essa palavra, eu encerro este nosso 56º vídeo do nosso querigma. Diz o nosso apóstolo Tiago no capítulo 4, versículo 17. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Louvado seja
nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você pode acompanhar melhor o nosso querigma através do livro Itinerário Querigmático, Reflexões e Roteiro, autora Ama Ângela, editora O Lutador. À venda na Comunidade Católica Nova Aliança, sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ligue para 31 3443 4813 ou solicite a aquisição através de amar@novaalianca.com.br.